Nesta pequena vila alemã, me peguei refletindo que a celebração da árvore como sagrado e do sol como símbolo divino que vencerá a escuridão do inverno e trará a renovação da vida é tão inerente ao ser humano na sua relação com a natureza e os mistérios da vida que estão presentes em diferentes povos e regiões que as suas origens se perdem no tempo de muito tempo atrás. As árvores perenes que permanecem verdes durante as diferentes estações foram consideradas símbolos do eterno, da imortalidade, da fertilidade, pois elas resistem ao rigor do inverno. A imagem da árvore da vida como um arquétipo em diferentes mitologias, desde a árvore do mundo ou Yggdrasil, da mitologia germânica, figueira de Bengala e a figueira sagrada no hinduísmo, budismo e jainismo, a árvore do conhecimento do bem e do mal, do judaísmo e cristianismo, que conecta o céu ao submundo, a luz da vida, a sombra da morte, a dualidade do mundo exterior e no nosso interior. Sob a sombra da escuridão em que nos recolhemos no frio da noite da mente, geramos no nosso interior o renascimento pessoal, que algo precisou morrer no aspecto psíquico para vencermos as nossas sombras limitantes e a vitória da transformação teve lugar e novas colheitas pessoais advirão. O norte da Europa e a alta cordilheira dos Andes, tão distantes geograficamente, se encontravam no mesmo pedido muitos séculos atrás: que haja a vitória da vida sobre a morte. De um lado, os andinos na sua festa do sol ou Inti Raymi, durante o seu solstício de inverno e a celebração do Ano Novo na noite de 24 para 25 de junho, e do outro lado do mundo, os germânicos nos seus rituais do final do mês de dezembro até aos primeiros dias de janeiro, pedindo o mesmo, que a vida sobreviesse à morte, ao Deus e à deusa mãe, que representavam para os germânicos o sol e a natureza, respectivamente. E essa marcação do tempo, do renascimento da natureza, anunciava um nascimento muito importante, o da criança da promessa. Isto é, o sol nascendo de novo. A geração divina do homem-herói de um nascimento virginal, desde o antigo Irã, no renascimento anual de um deus na mitologia egípcia e grega, nos mitos de Osíris e Dionísio, respectivamente, do Sol Invictus, o Sol invencível do Império Romano, até a divindade ugarítica, a Anat, a Virgem, cerca de 1500 anos antes de Cristo, na região que hoje é a Síria, e que se baseava em ideias sumérias e acadianas ainda mais antigas. Nós, ritualisticamente, na virada do ano, também temos esse pequeno ser, a esperança, que volta a nascer com a promessa que nossos desejos e objetivos aconteçam num novo ciclo. A promessa que, como fogo, nos inflama pelo resultado da morte de comportamentos e crenças obsoletos, dos lutos de pontos finais de relacionamentos, de mudanças na carreira, nas finanças e na saúde, e da pausa para o fôlego de novos inícios que se estendem em mais um ciclo de 365 dias, para que novos compromissos internos possam ter a oportunidade de serem concretizados. Comemorações se entrelaçam, deixando vestígios no nosso Natal, do Ano Novo Guarítico, que era a festa mais importante do ano, com a sua decoração de galhos cortados nos telhados de templos, palácios e casas, ao som da festa ritual da colheita da uva, com as suas comidas e as boas-vindas ao primeiro vinho,
até aos rituais nórdicos de Yule, com grandes toras de madeira cortadas e levadas para as casas, que acesas durante 12 dias e 12 noites, aqueciam as casas e os corações e iluminavam essa época escura do ano. A árvore de Yule, decorada com bodes feitos de palha, trazendo vida para o lar, os jogos empreendidos como a batalha entre o azevinho, que era a escuridão, e o carvalho, que era a luz, os ramos de visco pendurados à porta, o presunto de javali de Yule, animal sagrado para o deus pagão Frey, que era comido acompanhado de bebidas, celebravam a festa. A tradição de Vassailing, em que Vaissal visita a casa com uma tigela de Vassal, que é uma bebida de vinho ou cidra ou cerveja com especiarias, que hoje fazem parte dos mercados de Natal na Europa, em troca de presentes, que cruzou com a cultura eslava acolhida, em que não faltavam máscaras e ofertas de presentes na passagem de ano que posteriormente transitou para o Natal. E as tradições foram mudando e se interconectando com a chegada do cristianismo e também se adaptando às novas descobertas. Na Alemanha, local de onde vem a árvore de Natal, o pinheiro era embelezado com suas maçãs vermelhas, marcando no inconsciente coletivo as cores vermelhas e verde associadas ao Natal e que posteriormente começou a ter frutos secos pendurados, os famosos Plätzchens, que são bolachas alemãs de Natal, decorações de palha, Lebkuchen, que é o pão de mel ou pão de gengibre, e posteriormente as velas, e mais à frente os ornamentos de vidros de artesãos locais e no século XIX as bolas de Natal. Mas, na verdade, as árvores desde os primórdios são apenas um motivo para pararmos no ano, nos reunirmos com amigos e familiares para iluminar os momentos na vida, bebendo, comendo e alegrando-nos com música e divertimento, a fim de afastar a escuridão e a sombra que essa vida dual nos traz e comemorar, porque apesar de tudo, vivemos mais um ano. Vencemos a morte e podemos celebrar essa vida. Meus queridos, eu desejo para vocês um super feliz Natal e a gente se vê aqui em breve.